Há um ano atrás eu postei esse teaser da Thunderbird, pois o projeto estava muito perto de acabar. Quando eu digo muito perto, é realmente muito perto. Sei que parece que eu fiquei vagabundando esse tempo todo, mas isso não é verdade. Mesmo demorando um ano para sair o vídeo, eu tenho que te dizer o que realmente aconteceu. Tá na hora de trabalhar. De fato, eu sempre soube que esse projeto seria um projeto demorado de fazer, principalmente a impressão, que demoraria horas somente para imprimir duas peças. Por isso decidi começar a trabalhar em outro projeto que seria um pouco mais rápido. Então, enquanto as peças da Thunderbird estariam imprimindo, eu teria um projeto ali em segundo plano para eu ir trabalhando enquanto isso, para agilizar o fluxo de trabalho. Esse projeto que eu comecei a desenvolver era muito improvável que demoraria muito para eu terminar. Era um projeto nada mais nada menos do que replicar o troféu da Team Liquid. E como eu falei, esse era um projeto que realmente era impossível, completamente impossível de demorar muito. Só demorou de 3 a 6 meses, porque eu tive que lixar o acrílico e isso consumiu um tempo violento. E é aquilo, era um projeto que eu realmente acreditava que ele ia demorar pouco, tanto que o vídeo ficou 70% editado, mais ou menos, em agosto. Só faltava o resultado final, que foi em dezembro. Mas agora, deixando esse projeto falido de lado, vamos para o que interessa, a Thunderbird. Para quem não conhece a Thunderbird, ela é essa pessoa aqui, e o gadget dela claramente é esse helicóptero, impossível não ser. Olha o tanto de foco que a Ubisoft deu nele. Então, como o título diz, vou construir esse helicóptero no meu quintal para invadir o covil e acabar com o Dean e seus amigos de uma vez por todas. Deixando essa palhaçada de lado, essa aqui é a estação Conan, gadget da Thunderbird, que podemos reduzir a uma torreta automática que atira bolas de cura. Sim, literalmente bolinhas de cura, porque se você olhar a caixa de munição, que é essa parte aqui do lado, olha lá, tem umas bolinhas ali. Na análise do gadget, acho importante dividir em segmentos para explicar de forma mais simples. Então, acompanhe aqui comigo. Temos em primeiro lugar o design geral, que é a estrutura do gadget e deve ficar idêntico ao jogo. Temos o movimento, pois, se repararmos em game, o gadget gira e também olha para cima e para baixo. O meu só vai girar porque já é muito complicado de girar, então olhar para cima e para baixo vai piorar mais ainda. A terceira parte é o disparo. E a última, mas não menos importante, é a eletrônica que ajuda tudo isso. É responsável por realizar o movimento, girar, tudo bonitinho. Para tentar facilitar um pouco mais as coisas, não vou seguir uma ordem muito clara, vou partir do mais simples em direção ao mais complexo. O design é sempre algo difícil de comentar, pois eu diminuo muito essa parte. Vocês podem ver que cada vez meus vídeos estão ficando cada vez menores. E eu quase trato essa parte como um lixo, mas no geral temos três partes relevantes. O tripé, que no jogo se expande sozinho, que vai ser manual para deixar simples. O corpo principal, que é todo esse pedaço central aqui e a caixa de munição, então é a parte quadrada da Thunderbird, podemos dizer assim. No jogo a caixa de munição tem algumas bolinhas azuis, que eu já comentei anteriormente, que eu suponho, não tem nada que confirme isso de fato, que seja de munições.
Além disso, toda essa parte, vocês podem notar, é transparente, o que se torna um desafio. No passado, já resolvi esse problema de duas formas. No tubarão, se vocês viram o vídeo, eu usei o filamento transparente, que tem muita opacidade, e por causa disso eu tive que usar água como forma de reduzir a opacidade. Acredite ou não, mas isso funciona e tem motivos físicos por trás disso, mas não vamos comentar, abafa. E na câmera da Valkyrie eu usei a resina epóxi. Vamos analisar a primeira solução aqui. Filamento mais água. Eu pensei em utilizar, de fato. Só que vamos pensar aqui. Eu tenho filamento e água. Essa parte ela fica localizada para a direita do gadget. Ou esquerda, não lembro. Esquerda do gadget. E o que vai acontecer? Se eu for usar a água ela tem um peso. O volume de água que eu vou ter que colocar nessa região vai ser muito grande. Então vai ficar muito pesado um único lado da torreta e isso vai ficar impossível de manter o equilíbrio. Qual a segunda solução? Utilizar resina epóxi. Bom, você já usou resina epóxi no trafalete líquido, não é, Heather? Eu usei, de fato. Só que temos alguns problemas. Primeiro, resina epóxi é cara. Segundo, resina epóxi pesa. Terceiro, eu tenho que lixar. Para conseguir um acabamento perfeito de transparente, que foi o que eu consegui no trafalete líquido, que é melhor do que na câmera da Valkyrie, eu tenho que lixar muito. E muito. E essas peças são grandes, elas têm ângulos. Então eu iria passar um bom tempo lixando isso, algo que eu não quero. Eu não quero outro projeto que eu vou ficar 6 meses sentado lixando todo santo dia, 4, 6 horas por dia, 7 dias por semana. Não quero, muito obrigado. Eu sei que parece legal, mas não é. Isso só me resta a solução mais óbvia, que provavelmente muitos devem conhecer. Não é um material que seja desconhecido até para um público mais leigo, que é acrílico. Sim, chapa de acrílico. A chapa de acrílico ela é transparente, ela é quadrada, eu consigo cortar, tudo perfeito. Só que temos um problema. O acrílico acabava saindo bem caro. Beleza, você pode pensar, o acrílico foi realmente uma decepção. Algo completamente inútil que não vale a pena nem pensar. Não, porque eu comecei a procurar substitutos de acrílico. E nisso eu achei um material muito doido, eu não faço ideia de que porcaria é essa, que é um PVC transparente maleável. Nem sabia que isso existia. Só que é claro que eu vou comprar, porque é R$20, 2 metros. O acrílico vinha em chapa, você está usando material maleável, como é que isso tudo vai ficar no formato? Vocês podem ver que tem umas quinas brancas. Essas quinas foram feitas justamente para ser o guia. Elas são o que mantém a minha caixa no formato certo. Porque qual foi a ideia que eu tive com esse material? E foi até um dos motivos que eu quis comprar esse material, que era porque eu achei uma resposta muito, muito interessante para o problema, que era como deixar isso tudo reto. E por ser um material maleável, qual foi a ideia? Fazer esqueleto. Então todas essas partes brancas são como se fossem ossos, que eu vou passar o material que seria como se fosse a pele, que vai manter tudo no lugar. Então vai ficar tudo encaixado bonitinho. Eu achei essa solução muito legal. E beleza, só que isso tem outro problema. Eu não tenho de fato algo 100% rígido, ele só está tensionado. Então eu tive que fazer uma plataforma para colocar as munições da Thunderbird, para não ficar algo esquisito. E fora que eu precisava colar as bolinhas para não sair rolando. Então foi muito melhor fazer essa plataforma do que só colar naquele negócio ali que não ia colar nada. O tripé eu já citei anteriormente que ele, no jogo, ele é algo que se expande sozinho e eu iria fazer algo que eu expando manualmente. O que eu fiz? Eu basicamente fiz uma boneca russa. Então dentro de uma parte do tripé tem essa mesma parte, só que menor. E a única parte que muda isso é a parte que encosta no chão, que tem que ter uma certa angulação para ficar um pouco mais parecido com o jogo. No tripé vale ressaltar que a ideia original eu estaria colando o tripé naquela base redonda através de supercola ou então massa Durepox. E eu utilizei a massa Durepox, só que depois de um tempo ela caiu e ainda tem a questão que fica esteticamente feio. Então eu fiz um upgradezinho bobo, que eu fiz uma extensão da parte redonda e eu adaptei ela para que ela suportasse parafuso. Tem o problema que não vai dar para recuar muito bem as pernas, diminuir o tamanho de recuo, mas isso aí não é nada. O importante é ficar preso no lugar. O corpo principal, em teoria, é a parte mais simples de explicar, já que é mais estética do que funcional. A maior parte é replicar detalhes do jogo, como parafusos, entradas USB, ou separar a antena para deixá-la móvel e acoplar um LED para que ela fique brilhando igual o jogo. Meu único arrependimento é não ter maximizado o espaço interno. O que eu quero dizer com isso? Todo esse pedaço é a parte que eu tenho para poder utilizar o gadget. Só que somente dessa parte eu tenho 75% disponível para utilização, porque eu só fiz um buraco que corresponde a aproximadamente 75% do total dessa caixa. Naquele interior,
o cano da Thunderbird, vai os eletrônicos, vai motor, vai bateria. E isso diminuiu muito o meu espaço. Porque um dos problemas é que o cano ocupa metade desse espaço. Então, desses 75%, eu só tenho metade. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que o movimento ele é atrelado ao design da Thunderbird, pois na parte inferior nós temos essa base circular. A minha ideia original era colocar o motor ali dentro, mas isso complicaria muito a passagem de fio, já que o fio poderia enroscar enquanto o motor está girando. Então, mudei a abordagem. Agora o motor ele vai ficar dentro da estação Kona. E é por isso que entra aquele problema que eu falei de espaço. Beleza. Dentro daquele círculo do tripé, iria sair um eixo com uma engrenagem para transmitir o movimento. Então esse eixo ele chegaria a entrar na caixa. Só que essa ideia se mostrou impossível, já que eu estava gerando nada com nada. Então eu tive que mudar essa ideia e é por isso que eu tive duas Thunderbirds, a MK1 e a MK2. A MK1 eu destruí porque ela era completamente inútil, tive que remodelar toda aquela parte inteira. Mas beleza, agora que eu vi que a minha ideia com a MK1 era impossível, tive que remodelar, tive que fazer de novo, tive que fazer mudanças. E o plano agora era o seguinte, naquele tripé, naquele círculo do tripé exatamente, vai ficar um conjunto de engrenagens que vai diminuir a velocidade do motor e aumentar a força. Isso, para quem não sabe, é uma caixa de redução. Você consegue reduzir força ou rotação e você ganha um ou outro. Se você reduz a rotação, você ganha força, vice-versa. Eu sei que parece fácil, que é só eu colocar essa redução maluca dentro do local que eu quero, só que não é tão fácil assim, porque eu não sei mexer com engrenagem, nunca mexi com engrenagem, e esse é um dos meus objetivos com esse projeto, aprender a mexer com engrenagem. Então eu tive que procurar guias de design de engrenagens, eu cheguei numa tal de engrenagem planetária, ou então redução planetária. Eu não vou reduzir nenhum planeta, não vou mexer com o sistema solar nem nada, é só o nome de um conjunto de engrenagens que faz essa modificação que eu falei. Ela tem uma configuração específica e apelidaram de redução planetária, porque lembra o sistema solar. É isso. Lembra que eu falei que eu tive que destruir a MK1 porque ela não era mais útil? Então, isso se deve ao fato de que para fazer essa redução planetária funcionar, eu tive que fazer algumas mudanças para conseguir caber tudo no espaço que eu tinha. De novo, o problema de espaço. Então eu tive que modificar o interior da Thunderbird. Então por isso que eu descartei a MK1 e fiz a MK2. Eu tive que fazer todo um sistema para fazer o acoplamento da Thunderbird com essa caixa de redução, porque tem peças específicas que têm que estar conectadas. E como a impressão 3D tem seus desafios para imprimir, sei que parece fácil, mas você tem que pensar de uma forma diferente, eu tive que fazer uma mudança interna para conseguir acoplar com parafusos essa parte que iria se encaixar na redução planetária, que seria uma extensão do corpo da Thunderbird. E não apenas isso, esse círculo do tripé eu tive que aumentar ele um pouquinho para conseguir caber o conjunto de engrenagens ali dentro, porque senão realmente não ia dar. E essa modificação eu duvido que você consiga perceber o aumento do tamanho, porque isso é uma parte relevante do gadget, ninguém percebe. E isso foi uma filosofia que eu tive. Eu só posso mudar coisas do gadget se for coisas que ninguém vai notar. Ou então eu tenho que fazer o mínimo de mudança possível. Ah, você pode notar que na minha destruição ali tem um botão vermelho, na lateral da Thunderbird. Sim, é porque ele tem meu botão e eu esqueci de colocar o detalhe que eu tinha feito para tampar esse botão e esconder. Eu esqueci de colocar na hora de filmar. Acontece. Vou voltar atrás? Não. O mecanismo de disparo teve um grande problema, que é a ausência de espaço. Você acredita nisso, velho? E qual foi o problema disso? Eu não tive espaço para conseguir implementar as coisas que eu precisava, porque a abordagem que eu tive foi: eu faço essa alavancazinha aqui, que uma engrenagem vai rodar ela e vai fazer o disparo. Beleza, eu fiz isso, 100%, sem problema. Só que qual é o problema? O problema era o seguinte: o lançamento ele era fraco, porque o motor ele tem muita força, mas pouca rotação. Então eu não tinha uma velocidade alta o suficiente para conseguir fazer um impacto que ia lançar bem a bolinha. Então é por isso que ela sai ridiculamente fraca assim. Sim, eu poderia corrigir esse problema, só que eu precisaria aumentar a engrenagem que estava no motor. Só que para aumentar a engrenagem eu preciso de mais espaço interno. E isso é algo que eu não tenho, então eu prefiro, olha, eu vou fazer o lançamento, eu vou mostrar o lançamento, como é que tá. Mas eu não vou utilizar no projeto final. Eu não vou deixar a Thunderbird lançar a bolinha porque vai ser ridículo. A peça que une tudo isso é o Arduino.
Ele é basicamente o cérebro do gadget, então ele controla o giro do motor, ele controla o disparo, ele realiza a leitura do sensor ultrassônico para seguir o alvo. E o código disso tudo é simples, eu estou usando um Arduino, um motor e um sensor ultrassônico. Então o que acontece? O motor ele vai girar para um lado até que o sensor ultrassônico identifique alguma coisa. Quando o sensor ultrassônico ele identifica alguma coisa, ele inverte a rotação do motor. Então o motor vai começar a rodar para o outro lado. Ah, mas aí nós temos um problema, RL. Isso aí tá claro. O motor ele vai estar constantemente girando, então ele nunca vai parar. Então se você ficar parado em frente à torreta, ele não vai parar, porque ele vai estar rodando. O gadget trava em mim. Só que o que acontece? Como funciona o travamento? O Arduino vai ficar lendo o sensor até que o sensor identifique. Enquanto o sensor fica identificando alguma coisa, ele vai ficar girando para o lado oposto. Quando o sensor parar de identificar, ele vai rodar para o lado oposto. Então sempre vai ficar detecta, 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 para de detectar. Então vai ficar esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Então é assim que ele loca. Porque eu fico no limite do motor. Então o motor ele me perde, me acha. Me perde, me acha. Então assim ele me trava. Se eu for muito rápido, o sensor me perde. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que tomar cuidado com ficar no limite do alcance do sensor também. Que eu consigo controlar isso. Só que é muito fácil de eu perder o limite do range. Apesar desse projeto ser um projeto muito longo e ser muito extenso em diversas peças, e tem uma certa complexidade também, porque envolve um pouco de eletrônica e movimento, vou estar disponibilizando gratuitamente para download lá no Thingiverse. Então se você quiser fazer para o seu cosplay de Thunderbird, uma Thunderbird, não precisa nem ser funcional, mas se você só quiser fazer o gadget, vai estar lá disponível para download gratuito. E é isso, esse é um projeto que realmente para cosplay fica algo incrível de se fazer, principalmente se você conseguir colocar movimento e freio de seguir. Também até conseguir melhorar o disparo que eu não consegui melhorar, então é isso. Em vez da timelapse, que eu geralmente faço da impressão, vou tentar fazer algo diferente, vamos ver no que vai dar. Esse é o vídeo. Se você gostou, considere deixar um like e se inscrever no canal. Eu espero poder ter você aqui de novo, porque talvez esse seja o último projeto de R6. É isso. Valeu. Falou.